Deixa eu aproveitar e lembrar você de casa o quanto que é importante que você, antes de mais nada, antes de pensar em escolher o seu bichinho de estimação, que veja direitinho, primeiro, se você tem tempo a dedicar a ele. Isso seja um cachorro, um gato, um pássaro ou um amiguinho como esse que está aqui, ó, falando sem parar, um papagaio. Quando a gente fala em animais de estimação, a gente tem que falar de posse responsável antes de tudo. E para a gente falar sobre, não só sobre isso, mas sobre todas as qualidades de um bichinho como esse, a gente recebe o Dr. Edgar Brito, que é veterinário. Bem-vindo, Dr. Edgar, mais uma vez. Também o Renato Severi, que é criador de papagaios. Bem-vindo. Obrigado. E também ao Eduardo Barros, que é um veterinário especialista em aves. Bem-vindos. Quando a gente fala em bichos de estimação, as pessoas falam, puxa, mas aves não interagem com as pessoas. Isso só fala que nunca teve uma ave em casa, né? Com certeza, especialmente um papagaio que interage demais, né? E o mais importante, é uma ave que dura 50, 60 anos. 50, 60 anos. Isso é muito importante das pessoas saberem, porque às vezes de impulso acaba comprando para dar de presente para um filho, para uma pessoa da família, sem saber direito se tem esse tempo disponível para se dedicar à ave, né? Os cuidados essenciais que a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, como ter a ave em casa com um bom manejo, sem estressá-la, sem ter os problemas de saúde, né? Para todo mundo conviver pacificamente. É bom a gente lembrar o quanto que a gente, infelizmente, hoje em dia ainda tem o tráfico de animais. E os papagaios, eu acho que são um dos mais prejudicados com isso. Porque a gente vê, a gente fala assim, eu te consigo um filhote por R$200, por R$300 no máximo. E aí você está contribuindo com um tráfico que, para um animal chegar ilegalmente na sua casa, outros 10 morreram, no mínimo, não é isso? Fora que são aves monogâmicas que se apaixonam um pelo outro e vivem a vida inteira como casal. Como as araras? Como as araras. Se você separa, fatalmente você não vai ter mais reprodução naquele par. Isso é super desastroso para a natureza, né? Fora que essas pessoas que atacam a natureza acabam depreciando o ambiente, né, onde eles fazem o ninho, uma série de problemas que até o Renato, que trabalha especificamente com essa condição como criador, liberado, né, para fazer oficial, né? Aqui está um ponto importante, se der para pegar, que são animais anilhados, são anilhas fechadas, né? Olha lá, parece vale a pena um a gente colocar. na patinha. É um anelzinho que se coloca com toda a permissão, né? Fala um pouquinho, Renato, para gente como que é o processo de legalidade. De legalidade e quais as diferenças, né, essenciais aí para a gente. O pessoal, né, que quer, né, ter uma ave, como deve proceder? Desde 97, o IBAMA cadastrou e liberou a criação comercial no Brasil, né? Então, hoje nós temos um grupo de criatórios que vende aves legais, né, oferecendo ao público uma ave com sanidade, com uma parte total de legalidade, manual de instruções para essas aves serem bem manejadas, alimentadas, né? Animais que vivem como os papagaios 60 anos... requerem, claro, um cuidado de saúde mesmo para que cheguem a essa idade, né? Os cuidados de um papagaio são muito diferentes de outras aves ou não? Não, basicamente são iguais, né? O que a gente tem que ter cuidado é nessa fase, por exemplo, desses filhotes, a gente dá uma papa específica. Hoje existe no mercado várias marcas que dão uma nutrição muito melhor, né? Você está vendo aí, são aves de 40 dias, você vê 40 dias. São bem grandes, né? São bem grandes, você vê o desenvolvimento dessas aves. Então, ou seja, hoje existe uma linha de produtos que atende a demanda dessas aves. Você citou o tráfico, né? A respeito de números, de 10 animais, 9 morre, 1 chega à residência da pessoa que está comprando uma ave legal. Sorte, né? Isso com sorte. A gente não contabiliza ainda se essa ave vai chegar ao primeiro ano de vida. É verdade. Né? E se a gente fizer a conta contrária, o que um criatório comercial ele produz, ou seja, a pessoa está adquirindo uma ave legal, ela vai estar deixando de comprar, teoricamente, 10 aves da natureza. Então, quer dizer, se a gente vende 100 aves por ano, ou seja, 1000 papagaios foram salvos da natureza. Hoje nós temos um grupo que chama Sebras, por exemplo, que é um grupo de criatórios que briga justamente para essa inclusão dessas aves no mercado nacional. Internacionalmente, essas aves nossas são vendidas legalmente de uma forma muito mais ampla do que nós, criatórios brasileiros. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de estar fazendo, entre aspas, essa propaganda que existe animais legais no Brasil de criatórios registrados no IBAMA. Quer dizer, por incrível que pareça, as pessoas acham,
na grande maioria das vezes, que você não tem por que comprar um animal legal. Quer dizer, que não existe um criador. E simplesmente alguém que vai na natureza, pega o pássaro do mesmo jeito, põe a anilha e fala que é legal. Quer dizer, que a grande maioria é assim, né, Kátia? Infelizmente, nós temos aí 95% das aves ilegais. Mas né? por isso que o IBAMA tem no site dele, eu já entrei, toda a razão, toda a relação de criadores de todos os animais que você quiser. E esses animais, eles são desenvolvidos para essa finalidade, como criados pet, em cativeiro. Né? Criados em cativeiro, né? Eles têm uma condição excepcional de saúde, até porque os pais, avós, bisavós foram bem tratados. De docilidade. Né? Olha, docilidade. E o manejo é muito importante, além das características, né? Como o ambiente, a rotina. É um bicho muito sensível, você não pode deixar ele lá na cozinha, na fumaça da cozinha, você não pode deixar ele tomar friagem, corrente de ar. Tem que ficar protegido. Né? Tem uma série de requisitos importantes para a ave ter uma saúde impecável. E aí o Renato pode falar. O Renato e o Eduardo também pode falar dos problemas mais comuns, né, da saúde, especialmente do papagaio, que ele enfrenta na clínica que ele trabalha. Mas as pessoas dizem que aves transmitem doenças. Essa é uma verdade ou não? Oh, que lindo, olha que coisa. Fazendo carinho, hein? Existem algumas patologias que são comuns para o ser humano e para aves, não que a ave que transmita. Então, fatalmente, não existe nenhuma importante... Ave saudável não vai passar absolutamente nada para a nenhum pessoa, problema. Né? O que acontece muito na clínica é que o pessoal alimenta mal, né? Está acostumado a dar girassol, dar um alimento tudo errado, sabe? Normalmente a ave é ilegal, então ele fica se escondendo, tem medo de levar no veterinário e acaba prejudicando, né? Sim. E normalmente a alimentação ideal para os papagaios seria uma alimentação balanceada. Já existe a ração específica para aves grandes. Mas são tantas, né? que a gente vê no mercado, com frutas secas, sem frutas secas, com bastante girassol, com pouco girassol, aquelas outras rações. Eu estou de olho nele. Ah, ele está lá na boa, está quietinho. Alimentos que já vêm misturados, pré-misturados. Sem dúvida, né? Fruta, verdura, e, por exemplo, você observa que as aves grandes estão com uma pedrinha, né? Que o cálcio é importante. Né? Não é só para afiar o bico, não, mas a carência, areia você pode colocar, né? E uma série de condições excepcionais para a saúde, além da ração, que em alguns grandes centros você encontra com facilidade. Claro que você que mora lá no interior e com mais dificuldade de comprar, tem algumas opções de você formular uma ração que você usar o girassol, que é a base da alimentação inadequada que todo mundo usa. E às vezes a gente começa a mimar a ave, assim como a gente mima os outros animais de estimação. Papagaios e todos dessa espécie, a gente acaba achando que eles gostam muito de girassol. Tudo bem, gostam. E a gente serve ali todos os dias a quantidade de girassol que eles quiserem. O Renato estava falando uma coisa curiosa. Se você pega uma criança e oferece uma cenoura, um chocolate ou uma batata frita, o que você acha que ela vai querer? Vai querer a batata frita, né? Que são mais gordurosos, obviamente tem uma intenção maior. A gordura tem um efeito de saciedade no cérebro, né? Por isso que a gente fala a respeito de cheiros, por exemplo, de uma batata frita, algo do tipo, isso... Só o cheiro fatalmente vai fazer a criança optar por uma batata frita. E isso no organismo também, para os papagaios, certamente faz o mesmo efeito de saciedade, de prazer de estar comendo uma coisa gordurosa. Mas faz mal para a saúde Sim, deles, vai ter né? acúmulo de gordura no fígado, tem o problema da aflatoxina, que é muito presente no girassol, né? E isso vai, um papagaio que dura 60, 80 anos, vai virar 20 anos e vai acabar morrendo com uma cirrose hepática. E olhe lá, porque eu tinha uma jandaia que eu até comentei com eles, o meu machinho morreu, caiu do puleiro duro, morreu do coração. Tanto girassol comeu. Tanto girassol. Ele não comia ração, só queria girassol. Se eu colocasse a ração, ele jogava a ração toda fora do potinho e ficava gritando, enquanto eu não punha girassol. Agora, as condições psicológicas também têm que ser observadas. Mas ele era né? sempre muito estressado. Desde quando a gente comprou, ele é estressadinho. Porque as patologias psicológicas são mais ativas, às vezes, do que as patologias orgânicas. Então, o Eduardo pode falar um pouco dos problemas comuns nesse caso, né? Não sei se dá tempo da gente falar agora. Eu só vou até ali e volto rapidinho. É que eu tô com dó de largar minha amiguinha. Eu vou passar um pouquinho para você e aí eu já volto e pego ela de volta. Você não vai ficar com ela?